Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Nestes últimos dias, o Evangelho da Missa tem Jesus que nos conta parábolas sobre o momento derradeiro, aquele dia inesperado em que vamos ter de confrontar-nos com Deus, em que vamos ver Deus face a face, o dia da nossa morte. A morte marca o termo da vida na Terra e, portanto, também marca o fim da possibilidade de usarmos a nossa liberdade de fazermos o bem ou de fazermos o mal. A morte marca o início da vida que nunca mais terá fim. Somos julgados no momento após a morte e cada um recebe de Deus, de modo irrevogável, aquilo que durante a vida mereceu. A morte não é um momento de horror do qual devemos fugir a todo custo, mas para nós cristãos que procuramos viver em amizade com Deus Nosso Senhor, a morte, para além do medo natural que nos infunde, é óbvio que ninguém quer morrer, mas para além disso nós desejamos o encontro com o Senhor, que a morte nos proporciona. Não queremos morrer, mas queremos encontrar-nos com Deus. Portanto, quando tivermos de morrer, não vai ser só mau, vai ter um aspecto muito, muito bom da esperança de vermos Deus face a face e de entrarmos na sua glória. A parábola que Jesus hoje conta é a famosa parábola dos talentos. E diz assim: um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. Este homem é Deus, os servos és tu e sou eu, e os talentos são os bens que Deus nos concedeu. Os bens da ordem natural, a vida, a família, a educação, por aí fora, e os bens da ordem sobrenatural, a graça santificante que recebemos pela primeira vez no batismo, que vamos recebendo nos sacramentos, o perdão de Deus, a sua amizade, as inúmeras graças que diariamente Deus nos concede para podermos viver a nossa vocação cristã, para vivermos segundo a verdade e o bem. Todos recebemos uma grande quantidade, quantidades diferentes, é verdade. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Deus sabe porque é que concedeu as quantidades desta maneira, de acordo com as capacidades que também deu a cada um. Mas também é verdade que aquele que recebeu muito, muito lhe será exigido. Para termos ideia, um talento é um peso, uma quantidade normalmente de prata e ronda entre os 25 e os 35 quilos. Parece que no Egito, ou na Palestina, ou na Grécia, o talento teria um peso diferente. De qualquer modo, equivale a cerca de 6.000 dias de trabalho. Portanto, são quantias de dinheiro muito grandes. Mesmo aquele que recebeu apenas um talento, recebeu imenso. E nós sabemos, mesmo que eu fosse pobre e deficiente e por aí fora, só o simples facto de existir, de receber a vida de Deus, já é um dom preciosíssimo. A vida é um dom incomparável. Continua a parábola. O que tinha recebido 5 talentos fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento foi escavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Nós admiramos o caráter empreendedor dos 2 primeiros, que usaram os talentos que tinham e fizeram-nos render, e depois podíamos admirar a prudência do último, que foi escavar um buraco no chão e escondeu o talento para não o perder. Se se tratasse de dinheiro, podíamos imaginar que os negócios eram muito arriscados e que ele foi prudente, pelo menos não perdeu aquilo que lhe foi confiado. Mas não se trata aqui de dinheiro, trata-se dos dons que Deus nos concedeu e certamente esses dons não são para esconder, são para usar, são coisas práticas. Deus deu-nos a inteligência para nós utilizarmos a inteligência, para nos cultivarmos, para aprendermos a pensar, a raciocinar, para alcançarmos um espírito crítico, pensar nas coisas. Deu-nos a vontade para a treinarmos no prosseguimento do bem, para querermos sempre de maneira firme, forte, segura, perseverante aquilo que é bem, que é justo aos olhos de Deus.
deu-nos um corpo para nos podermos movimentar nesta terra, aqueles que casam para podermos ser origem de vida para outros homens e mulheres, deu-nos os bens naturais para nós podermos usá-los, deu-nos tantas qualidades naturais para pormos ao serviço dos outros. Portanto, tudo aquilo que recebemos não existe só para nós, mas assim como recebemos tantas coisas através de outras pessoas, os talentos dos outros têm-nos beneficiado imensamente ao longo da nossa vida, do mesmo modo, os talentos que Deus nos concedeu a nós devem beneficiar os outros. Portanto, não os pôr em prática, não os usar, é verdadeiramente uma atitude de um grande egoísmo, de um grande fechamento. Tentamos a contrariar a vontade de Deus. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O tempo da ausência do Senhor é o tempo da vida presente. Deus não está ausente, evidentemente, está aqui, neste momento, de maneira especial quando estamos a rezar, a falar com Ele, só que está presente de um modo muito discreto. Está presente de um modo em que vai influenciando os acontecimentos do mundo, guia tudo com a sua sabedoria e a sua omnipotência, mas ao mesmo tempo deixa que cada homem seja livre. Concedeu-lhe a liberdade, vai motivando para fazer o bem, para evitar o mal, vai chamando de muitas e variadas formas, mas não obriga a fazer o bem, nem impede fazer o mal. Aquela pessoa que diz porquê é que existe o mal no mundo, porquê é que Deus permite as guerras, etc. Pois porque Deus concedeu liberdade ao homem e não impede o homem de usar essa liberdade, mas apenas durante o tempo em que estamos nesta vida. Vai chegar o momento em que, muito tempo depois, o Senhor volta e chama os servos um a um à sua presença para ajustarem contas. É um sentido de justiça básico que todos possuímos. O bem é digno de recompensa e o mal é digno de castigo. E, portanto, os castigos e as recompensas não vêm todas nesta vida, mas na vida futura não há nenhum castigo que fique por corrigir, por dar, e não há nenhum mal, e não há nenhum bem que não seja recompensado. Por isso, quando virmos coisas injustas à nossa volta, e se for fora do nosso alcance de corrigi-las, encomendemos tudo a Deus, que faz justiça a todos, e não nos preocupemos demasiado, porque não fica nenhuma conta por saldar. Ora, aparecem os dois primeiros que fizeram render os seus talentos. Renderam 5 um e 2 o outro, segundo a sua capacidade, e a recompensa vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Que maravilha! Maravilha! Entra no reino dos céus, vai ser feliz para sempre, porque lutaste para ser fiel nas coisas pequenas, que foram as coisas da tua vida terrena, porque te esforçaste para viver segundo o Evangelho, para viver segundo os mandamentos, porque ofereceste o teu dinheiro aos mais pobres, do teu dinheiro, dos teus bens, porque gastaste tempo com as pessoas que precisavam da tua ajuda, porque pensaste nos outros, esforçaste por estar presente e estar atento às suas necessidades, porque perdoaste as ofensas recebidas, porque etc, etc, porque viveste segundo a caridade, quer dizer, tudo aquilo que de Deus recebeste, puseste ao serviço dos outros, fizeste, cumpriste a vontade de Deus. Amaste e por isso, porque viveste amando a Deus e aos teus irmãos, vem tomar parte na alegria do teu Senhor. E que bom será quando Deus nos chamar, a ti e a mim. Espero que ainda seja daqui a um tempo. Não gostava de ir já, mas pronto, Deus é que sabe, não vale a pena estarmos a fazer prognósticos. Não é? Mas que bom ouvir isto da parte de Deus. Minha querida Maria, querido João, foste um servo bom e fiel, foste um bom filho, foste uma boa filha. Eu estou tão contente contigo. Entra no reino dos céus. Mas não esqueçamos que também há aquele que não fez aquilo que Deus queria. Ele sabia que devia pôr a render os seus talentos, que devia viver para os outros, mas escolheu fechar-se em si mesmo. Procurou a sua felicidadezinha, egoísta, o seu bem-estar, pensou em primeiro lugar nos seus projetos pessoais e Deus foi colocado em segundo, em terceiro ou em quarto lugar, ou simplesmente nem entrou nesse ranking. Os outros entraram na sua vida na medida em que lhe traziam satisfação, portanto, serviu-se dos outros ao longo da vida, não foi feliz durante a vida, porque a pessoa egoísta não é feliz, e certamente não foi feliz
quando foi excluído da presença de Deus e foi lançado nas trevas exteriores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.